Ei, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Então, vamos aqui fazer a resolução da segunda avaliação de física do segundo semestre. Questão 1. A. Na tirinha abaixo, Cebolinha retira a toalha de sobre a mesa com um único golpe e os objetos permanecem no mesmo lugar. Isso é explicado pela lei da ação e reação. Ou seja, Cebolinha age na toalha por meio de uma força e os objetos reagem com uma força de mesma direção em sentido contrário. Bom, esta está errada porque quem explica isso é a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Se os objetos estão em movimento, eles vão continuar em movimento, ou se eles estão parados, eles vão continuar parados. A força que Cebolinha fez não foi suficiente para manter os objetos em movimento. Então, esta questão é falsa. B. As máquinas de lavar que secam roupas por centrifugação possuem em seu interior um cilindro metálico cheio de furos. O motor da máquina faz o cilindro girar em alta rotação. A água que está na roupa sai pela tangente através dos furos. Segundo a lei de Newton, é que melhor explica este fato porque a água possuindo massa acelerada junto com o cilindro. Então, vamos supor que você esteja rodando uma pedra. E aí, se essa corda que você está segurando arrebenta, a pedra ela vai continuar o movimento. Então, se ela continua o movimento, pode ser explicado pela primeira lei de Newton. Então, e aí ela vai sair também pela tangente. A gente pode lembrar de movimento circular uniforme, que tem aceleração centrípeta apontando para o centro e a velocidade tangente. Então, C. Um carro sofre um choque frontal com a jamanta. Percebe-se que o carro sofre mais avaria que o caminhão. Isso acontece porque a força que a jamanta exerce no carro durante o choque é maior que a força que o carro exerce na jamanta. A terceira lei de Newton fala isso, né? Ação e reação. Então, não vai ter maior avaria. D. Os veículos automotores possuem alguns dispositivos que podem proteger as nossas vidas, por exemplo, airbags, cinto de segurança e encosto para a cabeça. O princípio do funcionamento do cinto de segurança e do encosto para a cabeça tem como fundamento a primeira lei de Newton. Verdade. Por quê? Quando a gente está no ônibus e o motorista freia, a gente vai para frente. Então, se a gente tiver com cinto de segurança, ele nos protege de não ter um acidente ou sair para fora do veículo. E, porque o nosso corpo está com a mesma velocidade do ônibus, então se ele freia, a gente tende a continuar em movimento. Então, esta é verdadeira. É impossível você se erguer puxando os próprios cabelos. Isso é explicado pela terceira lei de Newton. Porque para haver um efeito, um par de ação e reação devem atuar em corpos diferentes. Verdade. Por quê? É a mesma coisa de um carro usar um imã para tentar se mover. Não vai dar certo, porque estão em um mesmo sistema, no mesmo corpo. Se tivesse um carro na frente, provavelmente isso daria certo, porque seriam corpos diferentes. Então, essa é a verdadeira. F. De acordo com a segunda lei de Newton, se um corpo de massa m atua forças, obrigatoriamente ele irá adquirir uma aceleração. Falso. Um detalhe, a gente tem que tomar cuidado com essas palavras. Tipo, sempre, nunca, obrigatoriamente. Geralmente, isso é muita pegadinha. Então, se eu estou exercendo uma força na vertical em um bloco, ele vai continuar parado. Então, eu estou fazendo uma força, mas ele não está adquirindo uma aceleração. Então, essa questão é falsa. Então, para você confirmar aí o seu gabarito, é a letra C. Questão 2. A intensidade da força resultante necessária para manter um trem de brinquedo de 3 vagões e uma locomotiva, cada um com massa de 200 gramas. Então, a gente sabe que a intensidade da força resultante é igual a massa vezes a aceleração, ok? E em movimento com velocidade constante. E aí a gente sabe que velocidade constante, aceleração é igual a zero. Então, a força resultante vai ter que ser também igual a zero. Então, a intensidade da força vai ser massa vezes aceleração.
já que está em velocidade constante, aceleração é zero, então a força resultante também vai ser zero. Letra C também. O movimento de um caminhão de figura retilínea uniforme. Vamos lembrar que retilíneo uniforme tem velocidade constante. E velocidade constante acarreta em aceleração igual a zero. Então, movimento retilíneo uniforme, os dois carros exercem forças de intensidade F1 igual a F2, que é igual a 5.000 N. Nessas condições, o valor da força de atrito em torno de... Vamos identificar as forças, que a força de atrito sempre vai ser contrária ao movimento ou à tendência de movimento. Então, a força resultante é igual a massa vezes aceleração. Retilíneo uniforme, aceleração é zero. Então, a força resultante vai ter que ser zero. A força de atrito, ela vai ser o mesmo módulo da força do paralelogramo que vamos fazer a seguir. Vamos traçar o eixo Y e o eixo X. Então, aqui a gente vai ter um triângulo, certo? Fazendo ação de vetores. No triângulo, a gente vai ter que o cateto, a hipotenusa, vai ser o vetor preto, cateto adjacente esse vermelho e o cateto oposto o amarelo. Então, isso só de um carro. No final, nós vamos multiplicar por 2, porque são 2 carros. E aí, a gente achar o cateto adjacente. Então, a gente sabe que cosseno de 45 é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso é uma relação trigonométrica. Então, nós só vamos multiplicar a hipotenusa dos dois lados da equação. Então, vai ficar cateto adjacente igual. Mas aí, vamos lembrar que a hipotenusa é igual a 5.000, certo? Que é o vetor ali dos dois carros. Então, cosseno de 45 vezes hipotenusa é igual ao cateto adjacente. Então, vamos usar aqui o cosseno de 45 como 0,7. E aí, vai dar 0,7 vezes 5.000, 3.500 N. Então, para a gente achar o cateto resultante, que vai ser esse vetor aí, vinho, a gente vai multiplicar 2 vezes pelo que a gente achou do carro vermelho. Então, vai ficar 7.000 N, ok? Lembrando, né, que foi pela regra do paralelogramo ali, e que a gente somou esses dois vetores. Também, 45 é porque originalmente era um ângulo de 90, então a gente apenas dividiu por 2. Então, aqui a gente tem que a força resultante é igual a zero, que vai ser igual a força de atrito, que vai ser igual a 2 vezes o cateto adjacente. Então, a gente vai ter que a força de atrito vai ser o mesmo módulo que 2 vezes o cateto adjacente. Como está em movimento retilíneo uniforme, a força resultante é igual a zero. Então, se a força de atrito menos 2 vezes o cateto adjacente, vai ser igual a zero, ok? Então, nós só vamos calcular 2 vezes o cateto adjacente, que vai dar 7.000 N. É isso. Tchau.